Olá pessoal, vou falar para vocês sobre o campo elétrico. Mas antes de falar sobre o que é o campo elétrico, eu vou fazer um paralelo com o campo gravitacional. Então, o que é o campo gravitacional da Terra? É a região do espaço ao redor da Terra que a Terra exerce uma influência. O que é um campo magnético? É uma região ao redor de um ímã que um ímã exerce uma influência. Então, o que vai ser um campo elétrico? É uma região do espaço sob influência de uma carga elétrica. E essa carga elétrica que vai gerar o campo elétrico, a gente vai chamar ela de carga elétrica geradora. Então, o campo elétrico é uma região do espaço sob influência de uma carga elétrica geradora. Bom, e como que eu vou saber se uma região é um campo elétrico? Antes, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional. Como que eu sei que eu estou dentro do campo gravitacional da Terra? Como que eu sei que uma certa região do espaço é um campo gravitacional? Bom, basta eu levar nessa região um objeto que tenha massa e verificar se surge uma força nesse objeto. Se surgir uma força, é que esse objeto está dentro do campo gravitacional. Mesma coisa, como que eu sei que eu estou dentro do campo gravitacional da Terra? Porque eu estou sendo puxado para baixo, está surgindo uma força em mim. Aqui vai ser a mesma coisa. Como que eu vou descobrir se uma região é um campo elétrico? Vamos imaginar, essa carga gerou um campo elétrico ao redor dela. Como que eu tenho certeza disso? Porque eu levo a essa região uma outra carguinha. E eu vejo que essa carguinha ficou sujeita a uma força. Então, se eu levar uma certa carga elétrica em uma região do espaço e ela ficar sujeita a uma força elétrica, eu sei que aquela região é um campo elétrico. Então, como que eu faço para descobrir? Eu devo levar a ela, a essa região, uma carga de prova. Se essa carga de prova, se essa carguinha ficar sujeita a uma força elétrica, então eu tenho certeza que aquela região é um campo elétrico. Ok? Bom, vamos ver algumas definições. Peso é massa vezes campo gravitacional. Então, isola o campo gravitacional. Peso sobre massa. Então, como que eu calculo o campo gravitacional da Terra? Basta eu dividir a força que surge em um objeto pela massa desse objeto. Então, o campo gravitacional é a força que surge num objeto pela massa do objeto. Por analogia, e o campo elétrico vai ser a força que surge em uma certa carguinha pelo valor da carguinha. Essa é a definição de campo elétrico. Se eu for falar em intensidade, em valor, em módulo do vetor, aí eu tenho que colocar o indicativo de módulo, porque eu não posso ter módulo intensidade de vetor negativo. Então a definição é essa. Mas se eu quiser falar em módulo, em valor de campo elétrico, eu tenho que colocar o indicativo de módulo aqui para impedir que aqui apareça o número negativo. Por quê? Porque não existe intensidade de vetor negativa. Ok? Então o E é a intensidade do campo elétrico, F é a força que surge em uma certa carguinha, e aqui é o módulo da carguinha. Bom, só que temos um detalhe aqui. Qual vai ser a orientação da força em relação ao campo? Tem o mesmo sentido? Ou tem sentidos opostos? Ou depende? Vamos dar uma olhada? Mas antes vamos relembrar algumas coisas de vetor. Esse é o vetor A. O vetor 2A vai ter a mesma orientação, apenas o dobro do tamanho. Então, se eu tiver dois vetores aqui, ó, relacionados por um número, como é o 2, por um número positivo, só vai mudar o tamanho. O sentido vai ser igual. Por outro lado, o vetor menos 2A tem o dobro do tamanho do A, porém sentido contrário. Então, dois vetores relacionados por um número negativo, vai ocorrer oposição de sentido. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Se eu pego a definição de campo elétrico e isolo a força, vamos ver o que pode acontecer.
Se a carguinha de prova for um número positivo, aqui vai aparecer um número positivo. E aí eu vou ter dois vetores interrelacionados por um número positivo. Quando isso acontece, eles têm o mesmo sentido. Se a carguinha de prova for um número negativo, vai aparecer um número negativo aqui. Aí eu vou ter dois vetores interrelacionados por um número negativo. Quando aparece um número negativo aqui, ocorre oposição de sentido. Está aqui. Então a gente pode colocar essa conclusão. Sempre que a carguinha de prova for positiva, força e campo vão ter o mesmo sentido. Sempre que a carga de prova for negativa, força e campo vão ter sentidos opostos. Dando um exemplo, alguma carga, algum objeto carregado criou este campo elétrico aqui, para a direita e com este valor. Coloquei dentro desse campo elétrico essa carguinha. Vamos ver qual é a força que vai surgir nela? Bom, ela é positiva. Se ela é positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Qual é o valor? Basta eu colocar na fórmula. Outro exemplo. Tem um campo elétrico. Alguém criou, não sei quem, alguma carga criou esse campo aqui. Joguei dentro desse campo uma outra carguinha. Bom, como ela é negativa, força e campo têm sentidos opostos. E qual é o valor da força? Coloca na fórmula para a gente descobrir. Tomando cuidado de que é o módulo. Para calcular a intensidade da força, tem que ter um módulo, porque não existe intensidade negativa de força. Não existe módulo de vetor negativo. Ok? Não dá para ter o módulo, o tamanho do vetor, um número negativo.